Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Direito Processual Civil. E aí o tema que nós vamos começar a trabalhar, impedimento e suspeição do juiz. E a gente vai continuar aqui a falar das hipóteses de impedimento, ok? Então, vamos lá. Acompanhe comigo o artigo 144, inciso 4 do CPC, que diz que haverá impedimento do juiz quando ele for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, veja, é óbvio, né? Imagine uma situação, o juiz, ele como pessoa na sua vida pessoal, ele faz, por exemplo, uma compra em determinada loja e ele comprou, vamos imaginar aí, um colchão, ok? Aí ele comprou esse colchão chegou com defeito. Ele liga lá na loja e fala que precisa trocar e etc, a loja não atende. Será que o juiz pode entrar com um processo contra essa loja? Veja, claro que pode, né? Ele pode entrar com esse processo. Aí o juiz vai ser parte. Então, nesse exemplo, o juiz é autor. Veja, se o juiz é autor, ele pode fazer o julgamento do processo que ele mesmo, ele é parte? Claro que não. Aí, veja, ele estará impedido. E não só quando ele é parte, a lei aqui vai estender para os parentes. Que parentes, professora? Ou o cônjuge ou o companheiro, e o parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta e na linha colateral até terceiro grau, ok? Então, nestes casos, o juiz também estará impedido, deverá ser afastado. Se ele não declarar de ofício que ele é impedido, aí ele vai fazer a requerimento e aí a gente vai estudar o procedimento para aquela pessoa que quer pedir o afastamento do juiz. Aqui eu me lembro de um caso muito interessante que eu vi em algum programa aí jornalístico da televisão faz pouco tempo, né, de uma juíza que tinha adquirido um produto numa loja e aí ela entrou com processo no juizado e ela era juíza, ela mesma julgou o processo que ela era parte. Aí a alegação dessa juíza aí no processo administrativo, quando descobriram, é que ela julga muitos processos e quando ela deu a sentença, ela nem viu quem eram as partes e acabou proferindo aí a decisão. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. É verdade, ó que absurdo. Então essa juíza, ela é parte. Se ela é parte, ela estava impedida de fazer esse julgamento. A próxima hipótese de impedimento, ele diz assim, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, aí grifem, parte no processo. Então, como que é o nosso sistema aqui de pessoas, que trata das pessoas aqui no Brasil? Então, nós estudamos as pessoas lá em Direito Civil. Então, eu vou ter as pessoas físicas, eu, você, e eu tenho também as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é uma ficção legal. Na verdade, ela é formada, né, regra geral, por um grupo de pessoas, né, embora nós temos uma pessoa jurídica que poderá ser formada por uma pessoa só, mas regra geral, um grupo de pessoas que vai formar uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, ela vai ter personalidade própria que não vai se confundir com a personalidade das pessoas físicas que a compõem. Aí veja, se o juiz, ele como pessoa física, ele faz parte, ele é membro de uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica ela é parte no processo, obviamente ele também estará impedido, ok? A próxima hipótese de impedimento está no inciso 3, aí eu quero que você grife ele inteiro, coloque uma estrelinha e você vai anotar assim, ó, essa hipótese no Código Revogado, ela era a hipótese de suspeição. Aí você vai já entender, ele diz assim, que o juiz estará impedido quando ele for o juiz herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, veja, o juiz sendo herdeiro, ele vai receber um valor de herança, ele sendo donatário, ele recebeu uma doação, e isso vai estar sendo discutido em um processo, ou ele é empregador de qualquer das partes que esteja participando do processo, aí veja, esse juiz, ele vai estar
impedido de fazer o julgamento. Imagina aqui, veja, como exemplo, o juiz ele tem lá 2 pessoas que trabalham para ele na casa dele particularmente. Então ele é empregador de uma pessoa, que é o seu empregado. E esse empregado, ele vai processar uma pessoa e o processo cai justamente lá na vara do juiz, que é o seu patrão, o seu empregador. Então veja, neste caso, o juiz deverá ser afastado porque ele estará impedido, porque ele tem um vínculo, veja, ele tem um vínculo com a parte. O juiz tendo vínculo, a lei diz aqui, ó, aqui ele não vai estar sendo imparcial, ele deverá ser afastado. É vedado, é proibido a ele julgar este processo, ok? A próxima hipótese de impedimento, do inciso 7, ele diz assim: em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Então veja, o juiz de direito, ele tem, pela lei, direito de ter só mais uma atividade de professor. Então o juiz ele poderá ser professor além de juiz. É a única atividade que ele poderá, que a lei permite que ele faça a conciliação. Então imagina que o juiz ele dar aula em determinada faculdade, tem lá vínculo de CLT. Ou mesmo ele presta serviço somente por um cursinho preparatório e dá algumas aulas. Se essa instituição de ensino ela for parte no processo, o juiz também, por ter um vínculo, ele estará impedindo de julgar o processo no qual é parte essa instituição de ensino que ele tem relação de emprego ou até que ele presta algum tipo de serviço. E aí veja, o inciso 8, ele traz mais uma hipótese de impedimento super interessante. Ele diz assim, olha só, o juiz estará impedido em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, aí você vai grifar, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aí volte aqui um pouquinho comigo, você vai falar, mas professora, parece que você já falou isso para mim. Se a esposa do juiz ela é advogada de uma das partes, o juiz vai estar impedido. Se contrata um membro do escritório de advocacia, um advogado que faz parte do escritório da esposa do juiz, você já disse que está impedido. E essa hipótese, será que não é a mesma coisa? Veja, aqui ele diz assim, ó, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, ainda mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, olha como o Código de Processo Civil, aquele ampliou para evitar aquele tráfico de influência. Então, ele vai impedir que a pessoa contrate o escritório de advocacia da esposa do juiz. E aí, veja, aqui neste caso, mesmo que ele está sendo patrocinado por um advogado de outro escritório, ele já deverá ser afastado. Como assim? Me dá o exemplo. Olha só. Imagine que a empresa X é uma empresa muito grande, ela tem as áreas trabalhista, tributária e civil. E para cada área, essa empresa ela contrata um escritório de advocacia que é especializado naquilo. Então, para a parte trabalhista, ela contrata lá o escritório 1, para a parte civil, o escritório 2 e para a parte tributária, o escritório 3. Aí veja, essa empresa está lá no processo e ela está sendo patrocinada pelo escritório 3. E a esposa do juiz faz parte do 1, que não tem nada a ver com o escritório 3. Esses advogados nem se conhecem, são bancas de advocacia totalmente diferentes. Então, por aqueles incisos que nós estudamos, o juiz não estaria impedido. Ocorre que a lei aqui diz que só o fato dessa empresa, ela ser cliente desse escritório, mas esse escritório, mesmo que ele não está atuando nesse processo, mas ele já atuou em outro momento, então só o fato de ser cliente, mesmo que ele esteja patrocinado naquele processo por um escritório que nada tem a ver com o parente do juiz, esse juiz já estará impedido. Então, neste processo, a pessoa está representada pelo escritório 1 e a esposa do juiz está lá no 3. Só que essa empresa, essa parte,
ela também é cliente do escritório 3, mesmo que em outros processos. Neste caso aqui, esse juiz também estará impedido. Esse inciso 8 é muito importante porque ele foi uma novidade de ampliação destes casos com o novo Código de Processo Civil. Então, coloque uma estrelinha aí nesse inciso. O inciso 9, ele diz assim, do artigo 144, que há impedimento do juiz quando ele promover ação contra a parte ou contra o seu advogado. Então, imagine que o juiz está processando uma pessoa, tá certo? E, de repente, ele recebe um processo para ele julgar em que essa pessoa que ele está processando, ela é parte ali naquele processo que foi distribuído. Então, se o juiz ele tem um processo contra uma pessoa, ele não vai poder julgar este processo dessa pessoa contra outra e, neste caso, ele estará impedido e também deverá ser afastado, ok? Essas são as hipóteses de impedimento do artigo 144 do CPC. Professor, é muita coisa. Como é que eu vou fazer para saber todo esse conteúdo? Então, veja, nós já vamos falar das hipóteses de suspeição e aí você vai estudar por exclusão. Então, você primeiro precisa entender as hipóteses de impedimento para quando cair lá na sua prova em forma de probleminha, você já vai bater o olho e vai lembrar da aula da professora. E aí nós vamos estudar as hipóteses de suspeição, elas são menores, e aí você vai ver que é mais fácil lembrar. Aí você vai lembrar suspeição, tudo que não é suspeição vão ser essas hipóteses de impedimento que nós estudamos aqui no artigo 144. Mais um recadinho para você. Veja, esse material que você está visualizando, se você quiser acompanhar também, imprimir esse material para você ir grifando, também vai ter a mesma função de você estar acompanhando com a letra da lei, ok? E aí é muito mais fácil você já ir grifando para que depois, perto da prova, você possa fazer aquela revisão, que é aquela batida de olho em tudo, e aí procurem grifar de uma cor só, para você não correr aquele risco de acabar grifando tudo, aí você não sabe que aquilo que é importante. Então, na aula eu vou falando aquilo que é para você grifar, aquelas palavras que são importantes. Você vai comigo agora no artigo 147 do CPC, que diz assim: quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo, aí grifem, impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará. O que é excusará, professora? É se recusará, ok? Remetendo os autos ao seu substituto legal. Então, muito importante. As hipóteses de impedimento estão no 144, mas o 147, ele está trazendo mais uma hipótese de impedimento. Que hipótese é essa? Imaginem que eu tenho 2 pessoas, 2 irmãos, ambos são juízes. Um está em primeira instância, o outro já foi promovido a desembargador, está há mais tempo, está lá em segunda instância. O que ocorre? O irmão julgou o processo em primeira instância, proferiu a sentença. Alguém não ficou contente e recorreu, então o recurso vai ser julgado pela segunda instância. Lá em segunda instância, esse recurso ele é julgado por um colegiado de juízes. Então, 3 juízes vão julgar. Se um desses juízes for irmão, por exemplo, do juiz que proferiu uma decisão em 1º grau de jurisdição, veja, esse segundo juiz, ele vai ter que se recusar e vai ter que vir um substituto para ele, porque o processo não pode ser julgado por 2 irmãos. Então, é mais uma hipótese de impedimento. Então, se um dos irmãos proferiu aqui em 1º grau a sentença, por exemplo, o segundo, se ele receber para decidir um recurso de uma decisão que o irmão proferiu, então ele também estará afastado. E aí, lembrando, aqui também aquela mesma regra, parentesco, linha reta, linha colateral, até 3º grau, ok? Então, impedimento, 144 e 147.
E aí, veja, finalmente, nós vamos estudar aquelas hipóteses de suspeição, que são aquelas menos graves, são hipóteses subjetivas, significa que, neste caso, admite-se prova contrária. Então, o juiz ele pode se defender e falar, não, eu não sou suspeito, eu vou julgar com imparcialidade. Então, existe essa possibilidade de haver, neste caso, prova contrária. Por isso que são causas que a gente fala que são subjetivas. E aí, veja, quando a gente estudar o procedimento, a gente aprende que aquele que quiser pedir, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz, ele vai fazer através de petição no prazo de 15 dias. Então, como as hipóteses de suspeição elas são menos graves, se o juiz não se declara de ofício suspeito e o interessado, ele não faz esse pedido no prazo de 15 dias, da data que ele toma conhecimento do fato que gerou a suspeição do juiz, o direito dele de tentar afastar esse juiz vai estar precluso, porque são causas menos graves. Aqui, subjetiva significa que é algo internamente, que esse juiz, ele poderá ou não estar suspeito de julgar aquele determinado processo, ok? Então, vamos às causas de suspeição. Então, o artigo 145 que diz, a suspeição do juiz, primeiro, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, atenção, juiz amigo ou inimigo de quem? Ou da parte ou também dos advogados das partes. Isso é muito importante para a nossa prova. Então, veja que a amizade é algo subjetivo, como eu falei para você. Eu posso te considerar o meu melhor amigo, mas você internamente não acha que eu considero isso, acha que eu sou apenas um colega. Então, é algo que admite prova contrária. Inciso 2, ele diz assim, que receber presentes, grife presentes, de pessoas que tiverem interesse na causa, aí você vai grifar também antes ou depois de iniciado o processo. Que aí grifem aconselhar, grife a palavra aconselhar, alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que, aí você vai grifar também, subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, veja, imagina que o juiz recebeu um presente de qualquer das partes, seja antes ou depois de iniciado o processo. Ou o juiz, ele aconselhou, olha, faz assim que assim você tem mais chance de ganhar o processo. Ou que ele subministrou meios. Isso significa pagar custas do processo. Então, imagina que uma pessoa lá não tem direito para pagar, não tem dinheiro para pagar as custas e o juiz também não concedeu a justiça gratuita. Ele vai lá e ele paga do bolso dele as custas do processo. Ou seja, ele subministrou meios. Se o juiz fizer isso, veja, ele é considerado suspeito de não ser imparcial, que é a regra do nosso processo. Todo processo tem que ser julgado por um juiz imparcial. Então, nestes 3 casos, o juiz também estará suspeito. Próxima hipótese é a seguinte. Quando qualquer das partes for sua, aí grifem, credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parente destes, em linha reta, aí presta atenção, em linha reta até o 3º grau, inclusive. Veja que aqui a lei, ela tem um erro material. Aqui olha o que faltou, você vai anotar aí comigo o que faltou no inciso 3 do artigo 145. Ele diz assim, em linha reta ou linha colateral, é isso que está faltando, ou linha colateral até o 3º grau, inclusive. Então, veja, aqui o legislador, aqui a lei pode acontecer, lá tem um erro material. Porque em linha reta, o parentesco em linha reta, que é todo mundo que está para cima e todo mundo que está para baixo, ele vai começar primeiro, segundo, terceiro, e os graus são na linha infinita. Veja que a limitação no direito civil é na linha colateral, que começa em 2º grau, que é o irmão, que é o colateral em 2º grau, e a linha máxima para o Código Civil é até 4º grau, mas aqui
sempre até terceiro grau, que vai gerar um impedimento do juiz. Então, na verdade, aqui é só um erro material do legislador. É importante que você saiba que tem isso aqui no inciso 3 do artigo 145. Então, professor, o que é uma parte credora ou devedora do juiz? Então, veja, imagina que o autor do processo, ele é o locador do juiz da casa onde o juiz mora. Então, imagina que o juiz ele vai para determinada comarca e aluga lá uma casa, um apartamento, para que ele fique lá naquela cidade e ele, por lá, trabalhe. Se o juiz, ele alugou uma casa, ele paga um aluguel mensal para uma pessoa, para determinada pessoa, para o João, né, que é o dono da casa, veja, o João, ele é credor do juiz. Então, veja, se o João, que é o locador, né, que loca aquele apartamento ou casa para o juiz, que é o locatário, ele é parte em determinado processo contra alguém, então veja que neste caso, não é o juiz contra a pessoa e nem a pessoa contra o juiz. Aqui, o juiz, ele, por algum motivo, ele é credor ou devedor de uma pessoa que é parte. Aí, neste caso, o juiz ele vai ser suspeito de julgar este processo. O inciso 4, ele diz que o juiz ele também será suspeito quando ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Olha como é subjetivo, é algo genérico. Ele está dizendo que o juiz ele tem um interesse no julgamento do processo a favor de qualquer pessoa. Professora, que tipo de interesse? Veja, vamos dar um exemplo. Imagina que o pai do juiz ele fumou por muitos anos e, infelizmente, ele faleceu em virtude de uma doença que foi ocasionada pelo cigarro. Aí, veja, passa os anos, o juiz vai julgar um processo justamente dessa empresa que foi a responsável, ele acha internamente que ela foi a responsável pela morte de seu pai. Então, olha, poderá haver interesse, poderá, mas pode ser que não. Então, por isso que é suspeição. Interesse desse juiz em julgar esse processo contra essa empresa aí de cigarros. Então, veja que aqui é um exemplo de interesse. Aí pode ser qualquer tipo de interesse. Se não se enquadrar nas hipóteses lá de impedimento, aí veja, o juiz não está impedido. Aí ele poderá estar suspeito por qualquer tipo de interesse. Veja que é algo genérico trazido pelo Código de Processo Civil para afastar determinado juiz que poderá internamente não ser imparcial no julgamento de determinada causa, ok? Então vamos às hipóteses aqui que nós estudamos de suspeição. Olha só, quais são, como é que eu vou lembrar, professora? Olha só, você lembra assim, anote, amigo ou inimigo, credor ou devedor, presenteou, aconselhou, subministrou, interessou, e a última que a gente vai ver agora é motivo íntimo. Então, nestes casos, amigo ou inimigo, credor ou devedor, interessou, subministrou, aconselhou, interessou, motivo íntimo, suspeição. Tudo que não for suspeição na sua prova, você vai lembrar que é impedimento, ok? Olha só a última hipótese que eu falei para vocês. Artigo 145, parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Aí você vai grifar, sem necessidade de declarar suas razões. Então, o juiz, veja que aqui a lei diz ele poderá e não deverá. Porque, como eu disse para vocês, ele deverá nos casos de impedimento. Porque lá, a hipótese que nós falamos são objetivas. Então, o processo ele nunca poderá ser julgado por um juiz impedido. Agora, a suspeição é algo subjetivo. O juiz ele poderá estar suspeito ou não, porque ele pode ter a convicção intimamente que, embora ele tenha tido ou ele tenha uma relação de credor ou devedor, ele não vai ter interesse nenhum em julgar aquele processo, ele vai ser imparcial, ele pode internamente crer que ele é imparcial. Só que, se ele achar que determinado processo
ele teve um vínculo, então ele poderia ter um interesse. Aí o juiz, ele pode, ele mesmo, aí a gente fala de ofício, declarar-se suspeito, e aí a lei diz assim, por motivo de foro íntimo, e não há necessidade do juiz declarar quais são as razões que levou ele a declarar-se suspeito, e aí o processo vai ser afastado desse juiz e vai ser encaminhado para julgamento pelo substituto legal do juiz, ok? Então, olha só, essas são as hipóteses de suspeição do artigo 145 do CPC. 144, impedimento, 145, suspeição. Aí o parágrafo 2º, ele diz assim, será ilegítima a alegação de suspeição quando, primeiro, houver sido provocada por quem a alega, 2, a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O que isso significa? A pessoa não pode gerar um fato que caracterize a suspeição de determinado juiz para afastar esse juiz do caso. Então, veja, aquele que provoca a hipótese de suspeição, se ele requerer a suspeição do juiz, a lei diz que vai ser ilegítima sua alegação. Imagina que um advogado, ele verifica que o processo está indo de mal a pior lá para o seu cliente. E aí o juiz marca uma determinada audiência para ouvir testemunhas, e esse advogado, ele propositalmente, ele cria lá uma situação para ter uma discordância com aquele juiz, para ter uma briga com aquele juiz, para depois ele pedir maliciosamente a sua suspeição, dizendo que ele tem uma inimizade com o juiz. Inclusive na audiência tal, houve uma discussão, ofensas pessoais. Então o que a lei diz aqui? Se aquela pessoa que provocou a situação de suspeição do juiz, se ele pedir a suspeição, o seu pedido, a sua alegação, o seu pedido vai ser ilegítima. Então eu não posso, o advogado, a parte, não pode ficar criando situações para poder afastar o juiz, atrasar o processo, etc. E o inciso 2, ele fala que a parte que está alegando, que está pedindo, ele praticou um ato que significou a manifesta aceitação daquela hipótese de suspeição. Então imagina que o réu, ele dá um presente para o juiz, uma caneta Montblanc, e o autor fica sabendo. Então veja, ele fica sabendo que o réu presenteou o juiz. Ele pode pedir a suspeição desse juiz. Ao invés de ele pedir a suspeição, ele vai lá na loja e compra outra caneta Montblanc, mais cara ainda, e também presenteia o juiz com essa caneta. Então veja, ele tomou uma atitude idêntica. Então, se ele não pediu a suspeição e ainda fez praticou o mesmo fato que a parte contrária, então ele também não vai poder pedir a suspeição, porque vai significar que houve manifesta a aceitação daquele fato que poderia ter gerado a suspeição do juiz. Então veja que esse parágrafo 2º, ele serve somente para as hipóteses de suspeição e não para as hipóteses de impedimento, que são mais graves. E aí veja, o artigo 148 do CPC, ele diz assim, aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição que a gente está estudando do juiz, para quem? Inciso 1, para o membro do Ministério Público, para os auxiliares da Justiça e para os demais sujeitos imparciais no processo. Então, voltando aqui comigo, olha o que nós temos aqui. Nós estudamos todas as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. E essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, elas também se aplicam para aquilo que eu chamo de pessoas equiparadas ao juiz para isso. Então, para o membro do MP, para o Ministério Público, o promotor que participa de determinado processo, para os auxiliares da Justiça, que vai ser você, que vai ser escrivão, o oficial de Justiça, mediador, conciliador, e qualquer demais sujeito que deva ser imparcial no processo,
todas essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz também vão se aplicar para os equiparados. Quem são os equiparados? O MP, os auxiliares da justiça e qualquer demais sujeito que deva ser imparcial no processo. Isso é muito importante. Ok, professor, já entendi. Essas hipóteses de impedimento e suspeição do juiz também vai se aplicar para eventual membro do MP ou para um auxiliar da justiça, para mim que você é escrevente, ou para o oficial. Mas qual que é? Não tem nenhuma diferença entre o impedimento e suspeição do juiz para essas pessoas, para os equiparados? Tem diferença. E a diferença não vai estar nas hipóteses, mas sim no procedimento. Porque, veja, você já estudou o que é impedimento e o que é suspeição. Agora nós vamos estudar o procedimento. Como que o interessado ele pode pedir o impedimento e suspeição do juiz quando ele não se declara de ofício impedido ou suspeito? Aí vai ter um procedimento, que é um processo, que é uma petição, que vai ser requerida num processo. E aí, veja, a grande diferença está aqui, porque o procedimento para requerer o impedimento e suspeição do juiz, ele é diferente do procedimento para requerer o impedimento e a suspeição desses equiparados. E é nessas diferenças que o examinador ele vai querer te pegar na prova, mas você que está estudando comigo não vai ser pego, vai acertar e vai gabaritar processo civil, ok? Então, a grande diferença, esses motivos também se aplicam para equiparados, mas o procedimento vai ser diferente e a gente vai ver isso na nossa próxima aula, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Caso em que o segundo se excusará. O que é excusará, professora? É se recusará, ok? Remetendo os autos ao seu substituto, legal. Então, muito importante. As hipóteses de impedimento estão no 144, mas o 147, ele está trazendo mais uma hipótese de impedimento. Que hipótese é essa? Imaginem que eu tenho duas pessoas, dois irmãos, ambos são juízes. Um está em primeira instância, o outro já foi promovido a desembargador, está há mais tempo, está lá em segunda instância. O que ocorre? O irmão julgou o processo em primeira instância, proferiu a sentença. Alguém não ficou contente e recorreu, então o recurso vai ser julgado pela segunda instância. Lá em segunda instância, esse recurso ele é julgado por um colegiado de juízes. Então, 3 juízes vão julgar. Se um desses juízes for irmão, por exemplo, do juiz que proferiu uma decisão em primeiro grau de jurisdição, veja, esse segundo juiz, ele vai ter que se recusar e vai ter que vir um substituto para ele, porque o processo não pode ser julgado por 2 irmãos. Então, é mais uma hipótese de impedimento. Então, se um dos irmãos proferiu aqui em primeiro grau a sentença, por exemplo, o segundo, se ele receber para decidir um recurso de uma decisão que o irmão proferiu, então ele também estará afastado. E aí, lembrando, aqui também aquela mesma regra, parentesco, linha reta, linha colateral, até 3º grau, ok? Então, impedimento, 144 e 147. E aí, veja, finalmente, nós vamos estudar aquelas hipóteses de suspeição, que são aquelas menos graves, são hipóteses subjetivas, significa que, neste caso, admite-se prova contrária. Então, o juiz ele pode se defender e falar, não, eu não sou suspeito, eu vou julgar com imparcialidade. Então, existe essa possibilidade de haver, neste caso, prova contrária. Por isso que são causas que a gente fala que são subjetivas. E aí, veja, quando a gente estudar o procedimento, a gente aprende que aquele que quiser pedir, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz, ele vai fazer através de petição no prazo de 15 dias.
Então, como as hipóteses de suspeição elas são menos graves, se o juiz não se declara de ofício suspeito e o interessado, ele não faz esse pedido no prazo de 15 dias, da data que ele toma conhecimento do fato que gerou a suspeição do juiz, o direito dele de tentar afastar esse juiz vai estar precluso, porque são causas menos graves. Aqui, subjetiva significa impedido. E não só quando ele é parte, a lei aqui vai estender para os parentes. Que parentes, professora? Ou cônjuge ou companheiro, e o parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta e na linha colateral até terceiro grau, ok? Então, nestes casos, o juiz também estará impedido, deverá ser afastado. Se ele não declarar de ofício que ele é impedido, aí ele vai fazer a requerimento e aí a gente vai estudar o procedimento para aquela pessoa que quer pedir o afastamento do juiz. Aqui eu me lembro de um caso muito interessante que eu vi em algum programa aí jornalístico da televisão faz pouco tempo, né, de uma juíza que tinha adquirido um produto numa loja e aí ela entrou com processo no juizado e ela era juíza, ela mesma julgou o processo que ela era parte. Aí a alegação dessa juíza aí no processo administrativo, quando descobriram, é que ela julga muitos processos e quando ela deu a sentença, ela nem viu quem eram as partes e acabou proferindo aí a decisão. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. É verdade, ó que absurdo. Então essa juíza, ela é parte. Se ela é parte, ela estava impedida de fazer esse julgamento. A próxima hipótese de impedimento, ele diz assim, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, aí grifem, parte no processo. Então, como que é o nosso sistema aqui de pessoas, que trata das pessoas aqui no Brasil? Então, nós estudamos as pessoas lá em direito civil. Então, eu vou ter as pessoas físicas, eu, você, e eu tenho também as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é uma ficção legal. Na verdade, ela é formada, né, regra geral, por um grupo de pessoas, né, embora nós temos uma pessoa jurídica que poderá ser formada por uma pessoa só, mas regra geral, um grupo de pessoas que vai formar uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, ela vai ter personalidade própria que não vai se confundir com a personalidade das pessoas físicas que a compõem. Aí veja, se o juiz, ele como pessoa física, ele faz parte, ele é membro de uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica ela é parte no processo, obviamente ele também estará impedido, ok? A próxima hipótese de impedimento está no inciso 3, aí eu quero que você grife ele inteiro, coloque uma estrelinha e você vai anotar assim, ó, essa hipótese no Código Revogado, ela era a hipótese de suspeição. Aí você vai já entender, ele diz assim, que o juiz estará impedido quando ele for o juiz herdeiro presuntivo do curso. Ele é julgado por um colegiado de juízes. Então, 3 juízes vão julgar. Se um desses juízes for irmão, por exemplo, do juiz que proferiu uma decisão em primeiro grau de jurisdição, veja, esse segundo juiz, ele vai ter que se recusar e vai ter que vir um substituto para ele, porque o processo não pode ser julgado por 2 irmãos. Então, é mais uma hipótese de impedimento. Então, se um dos irmãos proferiu aqui em primeiro grau a sentença, por exemplo, o segundo, se ele receber para decidir um recurso de uma decisão que o irmão proferiu, então ele também estará afastado. E aí, lembrando, aqui também aquela mesma regra, parentesco, linha reta, linha colateral, até terceiro grau, ok? Então, impedimento, 144 e 147. E aí, veja, finalmente, nós vamos estudar aquelas hipóteses de suspeição, que são aquelas menos graves, são hipóteses subjetivas, significa que, neste caso, admite-se prova contrária. Então, o juiz ele pode se defender e falar, não, eu não sou suspeito, eu vou julgar com imparcialidade. Então, existe essa possibilidade de haver, neste caso, prova contrária. Por isso que são causas que a gente fala que são subjetivas.
E aí, veja, quando a gente estudar o procedimento, a gente aprende que aquele que quiser pedir, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz, ele vai fazer através de petição no prazo de 15 dias. Então, como as hipóteses de suspeição elas são menos graves, se o juiz não se declara de ofício suspeito e o interessado, ele não faz esse pedido no prazo de 15 dias, da data que ele toma conhecimento do fato que gerou a suspeição do juiz, o direito dele de tentar afastar esse juiz vai estar precluso, porque são causas menos graves. Aqui, subjetiva significa que é algo internamente, que esse juiz, ele poderá ou não estar suspeito de julgar aquele determinado processo, ok? Então, vamos às causas de suspeição. Então, o artigo 145 que diz: a suspeição do juiz, primeiro, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, atenção, juiz amigo ou inimigo de quem? Ou da parte ou também dos advogados das partes. Isso é muito importante para a nossa prova. Então, veja que a amizade é algo subjetivo, como eu falei para você. Eu posso te considerar o meu melhor amigo, mas você internamente não acha. Então, 3 juízes vão julgar. Se um desses juízes for irmão, por exemplo, do juiz que proferiu uma decisão em primeiro grau de jurisdição, veja, esse segundo juiz, ele vai ter que se recusar e vai ter que vir um substituto para ele, porque o processo não pode ser julgado por 2 irmãos. Então, é mais uma hipótese de impedimento. Então, se um dos irmãos proferiu aqui em primeiro grau a sentença, por exemplo, o segundo, se ele receber para decidir um recurso de uma decisão que o irmão proferiu, então ele também estará afastado. E aí, lembrando, aqui também aquela mesma regra, parentesco, linha reta, linha colateral, até 3º grau, ok? Então, impedimento, 144 e 147. E aí, veja, finalmente, nós vamos estudar aquelas hipóteses de suspeição, que são aquelas menos graves, são hipóteses subjetivas, significa que, neste caso, admite-se prova contrária. Então, o juiz ele pode se defender e falar, não, eu não sou suspeito, eu vou julgar com imparcialidade. Então, existe essa possibilidade de haver, neste caso, prova contrária. Por isso que são causas que a gente fala que são subjetivas. E aí, veja, quando a gente estudar o procedimento, a gente aprende que aquele que quiser pedir, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz, ele vai fazer através de petição no prazo de 15 dias. Então, como as hipóteses de suspeição elas são menos graves, se o juiz não se declara de ofício suspeito e o interessado, ele não faz esse pedido no prazo de 15 dias, da data que ele toma conhecimento do fato que gerou a suspeição do juiz, o direito dele de tentar afastar esse juiz vai estar precluso, porque são causas menos graves. Aqui, subjetiva significa que é algo internamente, que esse juiz, ele poderá ou não estar suspeito de julgar aquele determinado processo, ok? Então, vamos às causas de suspeição. Então, o artigo 145 que diz: a suspeição do juiz, primeiro, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, atenção, juiz amigo ou inimigo de quem? Ou da parte ou também dos advogados das partes. Isso é muito importante para a nossa prova. Então, veja que a amizade é algo subjetivo, como eu falei para você. Eu posso te considerar o meu melhor amigo, mas você internamente não acha que eu considero isso, acha que eu estará impedido. E não só quando ele é parte, a lei aqui vai estender para os parentes. Que parentes, professora? Ou cônjuge ou companheiro, e o parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta e na linha colateral até 3º grau, ok? Então, nestes casos, o juiz também estará impedido, deverá ser afastado. Se ele não declarar de ofício que ele é impedido, aí ele vai fazer
a requerimento, e aí a gente vai estudar o procedimento para aquela pessoa que quer pedir o afastamento do juiz. Aqui eu me lembro de um caso muito interessante que eu vi em algum programa aí jornalístico da televisão faz pouco tempo, né, de uma juíza que tinha adquirido um produto numa loja e aí ela entrou com processo no juizado e ela era juíza, ela mesma julgou o processo que ela era parte. Aí a alegação dessa juíza aí no processo administrativo, quando descobriram, é que ela julga muitos processos e quando ela deu a sentença, ela nem viu quem eram as partes e acabou proferindo aí a decisão. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. É verdade, ó que absurdo. Então essa juíza, ela é parte. Se ela é parte, ela estava impedida de fazer esse julgamento. A próxima hipótese de impedimento, ele diz assim, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, aí grifem, parte no processo. Então, como que é o nosso sistema aqui de pessoas, que trata das pessoas aqui no Brasil? Então, nós estudamos as pessoas lá em direito civil. Então, eu vou ter as pessoas físicas, eu, você, e eu tenho também as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é uma ficção legal. Na verdade, ela é formada, né, regra geral, por um grupo de pessoas, né, embora nós temos uma pessoa jurídica que poderá ser formada por uma pessoa só, mas regra geral um grupo de pessoas que vai formar uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, ela vai ter personalidade própria que não vai se confundir com a personalidade das pessoas físicas que a compõem. Aí veja, se o juiz, ele como pessoa física, ele faz parte, ele é membro de uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica ela é parte no processo, obviamente ele também estará impedido, ok? A próxima hipótese de impedimento está no inciso 3, aí eu quero que você grife ele inteiro, coloque uma estrelinha e você vai anotar assim, ó, essa hipótese no Código Revogado, ela era a hipótese de suspeição. Aí você vai já entender, ele diz assim, que o juiz estará impedido quando ele for o juiz herdeiro presuntivo. Você vai comigo agora no artigo 147 do CPC, que diz assim, quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo, aí grifem, impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará. O que é excusará, professora? É se recusará, ok? Remetendo os autos ao seu substituto legal. Então, muito importante. As hipóteses de impedimento estão no 144, mas o 147, ele está trazendo mais uma hipótese de impedimento. Que hipótese é essa? Imaginem que eu tenho 2 pessoas, 2 irmãos, ambos são juízes. Um está em primeira instância, o outro já foi promovido a desembargador, está há mais tempo, está lá em segunda instância. O que ocorre? O irmão julgou o processo em primeira instância, proferiu a sentença. Alguém não ficou contente e recorreu, então o recurso vai ser julgado pela segunda instância. Lá em segunda instância, esse recurso ele é julgado por um colegiado de juízes. Então, 3 juízes vão julgar. Se um desses juízes for irmão, por exemplo, do juiz que proferiu uma decisão em primeiro grau de jurisdição, veja, esse segundo juiz, ele vai ter que se recusar e vai ter que vir um substituto para ele, porque o processo não pode ser julgado por 2 irmãos. Então, é mais uma hipótese de impedimento. Então, se um dos irmãos proferiu aqui em primeiro grau a sentença, por exemplo, o segundo, se ele receber para decidir um recurso de uma decisão que o irmão proferiu, então ele também estará afastado. E aí, lembrando, aqui também aquela mesma regra, parentesco, linha reta, linha colateral, até 3º grau, ok? Então, impedimento, 144 e 147. E aí, veja, finalmente, nós vamos estudar aquelas hipóteses de suspeição, que são aquelas menos graves, são hipóteses subjetivas.
significa que, neste caso, admite-se prova contrária. Então, o juiz ele pode se defender e falar, não, eu não sou suspeito, eu vou julgar com imparcialidade. Então, existe essa possibilidade de haver, neste caso, prova contrária. Por isso que são causas que a gente fala que são subjetivas. E aí, veja, quando a gente estudar o procedimento, a gente aprende que aquele que quiser pedir, por exemplo, a suspeição ou impedimento do juiz, ele vai fazer através de petição no prazo de 15 dias. Então, o processo ele nunca poderá ser julgado por um juiz impedido. Agora, a suspeição é algo subjetivo. O juiz ele poderá estar suspeito ou não, porque ele pode ter a convicção intimamente que, embora ele tenha tido ou ele tenha uma relação de credor ou devedor, ele não vai ter interesse nenhum em julgar aquele processo, ele vai ser imparcial, ele pode internamente crer que ele é imparcial. Só que, se ele achar que determinado processo ele teve um vínculo, então ele poderia ter um interesse. Aí o juiz, ele pode, ele mesmo, aí a gente fala de ofício, declarar-se suspeito, e aí a lei diz assim, por motivo de foro íntimo, e não há necessidade do juiz declarar quais são as razões que levou ele a declarar-se suspeito, e aí o processo vai ser afastado desse juiz e vai ser encaminhado para julgamento pelo substituto legal do juiz, ok? Então, olha só, essas são as hipóteses de suspeição do artigo 145 do CPC. 144, impedimento, 145, suspeição. Aí o parágrafo 2º, ele diz assim, será ilegítima a alegação de suspeição quando, primeiro, houver sido provocada por quem a alega, 2, a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta a aceitação do arguido. O que isso significa? A pessoa não pode gerar um fato que caracterize a suspeição de determinado juiz para afastar esse juiz do caso. Então, veja, aquele que provoca a hipótese de suspeição, se ele requerer a suspeição do juiz, a lei diz que vai ser ilegítima sua alegação. Imagina que um advogado, ele verifica que o processo está indo de mal a pior lá para o seu cliente. E aí o juiz marca uma determinada audiência para ouvir testemunhas, e esse advogado, ele propositalmente, ele cria lá uma situação para ter uma discordância com aquele juiz, para ter uma briga com aquele juiz, para depois ele pedir maliciosamente a sua suspeição, dizendo que ele tem uma inimizade com o juiz. Inclusive na audiência tal, houve uma discussão, ofensas pessoais. Então o que a lei diz aqui? Se aquela pessoa que provocou a situação de suspeição do juiz, se ele pedir a suspeição